Vamos fazer alguns cálculos de transformada inversa agora. Só que de algumas funções que a gente não consegue calcular diretamente a transformada. Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro, um simples. Para mostrar um caso geral aqui. De s ao quadrado menos 4s. Eu não consigo calcular essa transformada direta aqui. Então eu quero... Primeiro de tudo eu vou tentar fatorar esse denominador. E ali tem uma fatoração evidente ali. E o s é comum aos dois fatores. Então, o denominador continua igual. O numerador continua igual ao denominador. Fica s que multiplica s menos 4. Então tá, eu estou tentando calcular a transformada inversa dessa função de s aqui. Eu ainda não consigo utilizar nenhuma das propriedades. Eu tenho que separar isso aqui. Então se eu lembrar que, por exemplo, se eu somar duas frações, vou somar aqui, sei lá, 1/2 mais 1/3. Para eu somar essas duas, eu encontro o mínimo múltiplo comum. Vou botar aqui 2 vezes 3, que é 6. Quase que eu escrevi 6. 2 vezes 3. E para somar essas duas frações, eu divido o 6 por esse denominador, dá 3 vezes o numerador. 3 vezes 1, mais a mesma coisa, divido esse 6 pelo denominador, dá 2 vezes 1, que era o numerador. Então eu somei essas duas frações, 3 mais 2, 5/6. Então, se eu consigo vir de duas frações para uma fração, deve ter um jeito que eu vou de uma fração para duas frações. Então eu quero decompor isso aqui em frações parciais. Então o que eu estou procurando é o seguinte: eu não sei que número que é, mas existe um número ali, ou existe alguma coisa ali. É um número, na verdade, que se eu decompor esse denominador em s e s menos 4, tem dois números ali, a e b, e eu posso separar aquilo ali em duas frações. Se eu somar esses dois, vai ser igual àquilo que eu tenho. Então o que eu preciso para resolver esse problema, para conseguir decompor essa fração aqui em frações parciais, é encontrar esse a e esse b. Então o que a gente vai fazer é, do lado esquerdo, tentar somar esses aqui e manter essas letras aqui, essas incógnitas a e b. Então eu ponho o denominador comum entre s e s menos 4, que eu não preciso nem procurar, porque vai ser exatamente esse aqui. E agora, do mesmo jeito que eu somei essas frações, eu divido esse denominador por s, o denominador desse, corto o s com s, sobra o s menos 4, que multiplica o numerador, a, que multiplica s menos 4, mais b, que multiplica a divisão desse denominador com esse, sobra só s. Isso aqui é igual a s mais 1, sobre s, que multiplica s menos 4. Pronto, está feito. A gente ainda precisa encontrar quanto que vale A e quanto que vale B. Vamos resolver aqui. Se eu tenho uma igualdade aqui, os denominadores são iguais, quer dizer que os numeradores são iguais. Ou então, se quiser olhar, eu posso multiplicar os dois lados por S, que multiplica S menos 4. Daí eu vou me livrar desses dois denominadores e eu tenho essa igualdade. Eu vou multiplicar aqui, ó. A que multiplica S menos 4A mais BS. O procedimento é o mesmo se eu tivesse três frações ali. Isso aqui é igual a S mais 1. E se isso aqui é uma igualdade, o que eu quero fazer é o seguinte: tudo que multiplica S de um lado, ou seja, A que multiplica S mais B que multiplica S, do lado esquerdo é igual a tudo que multiplica S do lado direito, que nesse caso não está escrito, mas é 1. Então, uma equação que eu tenho é A mais B igual a 1. Da mesma forma, tudo o que está independente de S de um lado é igual a tudo que está independente de S do outro. É como se eu estivesse escrevendo 2S mais 1 é igual a 2S mais 1. Só que eu não sei
Ou S mais 1 é igual a S mais 1, só que eu não sei quanto vale o A e o B. Engasguei com o amendoim. Então, outra equação é essa em vermelho aqui, ó. Menos 4A igual a 1. Então, eu tenho agora um sistema de duas equações e duas incógnitas. Eu encontrando o valor de A e B, eu substituo aqui o A e aqui o B, e eu então decompus essa minha fração em duas frações parciais. Então vamos resolver esse sisteminha. O A está direto aqui, só dividir os dois lados por menos 4. A igual a menos 1 sobre 4. Substitui esse valor, esse menos 1 quarto aqui, então eu tenho menos 1 quarto mais B igual a 1. Eu somo 1 quarto dos dois lados. Ali cancela e aqui fica mais 1 quarto. B, 1 mais 1 quarto, soma essas duas frações, o denominador delas é 4, ou seja, 1 é 4 sobre 4, dá 5 quartos. Então eu encontrei o A, que é menos 1 quarto, e o B, que é 5 quartos. Então eu posso reescrever essa minha fração, portanto calcular a transformada dessa minha fração como se fosse menos 1 quarto sobre S. Aí o menos 1 quarto eu vou escrever aqui, menos 1 quarto sobre S, ou seja, vezes 1 sobre S, mais 5 quartos sobre S menos 4. Pronto. Agora é mais fácil. Eu estou calculando a transformada inversa dessas duas frações aqui. Eu posso calcular primeiro a transformada inversa dessa e depois a transformada inversa dessa. Eu vou apagar tudo isso aqui para eu ter mais espaço. E eu vou reescrever aquilo ali. Opa, vou pegar a caneta. Vou reescrever aquilo ali como esse menos 1 quarto é uma constante, esse é menos 1 quarto, transformado de 1 sobre S. Mais 5 quartos é uma constante, vezes a transformada de 1 sobre S menos 4. A transformada de 1 sobre S está na tabela. Na verdade, tudo isso aqui é transformada inversa, né? Perdão. A tabela da transformada de 1 diz que a transformada de 1 é 1 sobre S. Estou sofrendo com amendoim na goela ainda. E eu vou usar essa mesma tabela para calcular a transformada disso aqui. E se vocês lembram da propriedade, a transformada de uma função qualquer multiplicada por uma exponencial, e na AT, isso aqui é a transformada da própria função, ou seja, meu f de S, deslocado de A unidades para a direita. Então, eu vou calcular essa própria transformada, aqui, de 1 sobre S, e esse fator menos 4 aqui vai virar uma exponencial e na 4t. Não parece que é um 4 isso aqui, né? Mas é um 4. E na 4t, os 5 quartos se mantém. A transformada de 1 sobre S, inversa, de 1 sobre S, tanto aqui quanto aqui, essa transformada é 1. A transformada inversa de 1 sobre S é 1. Tanto aqui, a resposta. Isso aqui vale 1. Eu não preciso escrever. Então eu calculei aquela transformada ali. Só um detalhe antes de encerrar esse vídeo. Esse é o exemplo mais simples, onde no denominador eu tinha dois fatores lineares, ou seja, nenhum deles está ao quadrado, que eu não consiga, e nenhum deles está repetido. Então vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu posso ter um número ali qualquer, ou com S ou sem S, S menos 1 que multiplica S menos 2, que multiplica S menos 3, que multiplica S. Peguei um exemplo qualquer.
Isso aqui eu vou decompor em A sobre S menos 1, menos 1, mais B sobre S menos 2, mais C sobre S menos 3, mais D sobre S. Eu uso todos os denominadores que tiverem ali e eu faço o mesmo procedimento que eu fiz antes para descobrir o valor de A, B, C e D, e depois eu calculo a transformada inversa de cada um deles. E isso é um pouco trabalhoso, mas conceitualmente é simples de fazer, e se fizer com bastante cuidado não tem erro. No próximo vídeo eu vou mostrar um caso onde é bem parecido com esse aqui, só que um ou mais desses fatores aqui no denominador se repetem. Aí tem um detalhezinho que tem que fazer diferente.